Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu queria comentar sobre esse plano anti-erro do Flamengo para construir o estádio. Se você conversar com o presidente BAP, ele vai dar um exemplo perfeito da história do estádio do Corinthians e é tudo que o Flamengo não vai fazer para construir o seu estádio. O que fez o Corinthians? O Corinthians entrou numa aventura. Porque o Corinthians, no plano de megalomania, até numa questão que resultou na implosão do Clube dos 13, numa briga com o São Paulo Futebol Clube, o Corinthians quis ter um estádio para abrir a Copa do Mundo de 2014. Não só para abrigar os jogos em São Paulo para a disputa da Copa do Mundo. Não, era pouco para o plano do Corinthians. O plano do Corinthians era abrir a Copa do Mundo. E aí construiu um estádio que se inviabilizou porque o Corinthians fez um financiamento e não consegue pagar e os juros vão aumentando, porque vai pegando um empréstimo para pagar, tem juros para pagar ali, juros para pagar acolá, e não consegue bancar a questão, né? Houve até uma vaquinha organizada por torcedores do Corinthians que faz cócega, porque a dívida com o estádio é de mais de 700 milhões de reais. É um novo estádio. Né, para você ter ideia do problema em que o Corinthians se enfiou. E o que o BAP quer? Uma coisa anti-erro, ou seja, que não resulte no erro do Corinthians, que não repita o erro do Corinthians, que é juntar o dinheiro para aí sim construir o estádio sem precisar de aporte financeiro, ou seja, recorrer a financiamentos com juros mínimos. Essa é a taxa básica de juros, a taxa Selic no Brasil, de 15% ao ano. É inviável. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha precisa conhecer a BandBet. E você o fará apontando sua câmera para o QR Code que está aqui ao lado ou digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br, que já tem as melhores oportunidades do mercado para você, para o jogaço de bola da próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, entre Flamengo e Cruzeiro. Não perca essa oportunidade nesse grande jogo. Tem Champions League também durante a semana, né? Tem o Chelsea reencontrando o Benfica, José Mourinho, né? Reencontrando o Chelsea, essa coisa toda. Então não perca as melhores oportunidades do mercado para você na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então você entendeu o espírito da coisa? Como é que vai funcionar? O Flamengo até 2036 terá arrecadado, pelo menos esse é o plano, 1,5 bilhão de reais. Tá? Então o plano o caminho é diferente. Ao invés de pegar um empréstimo e construir um estádio para daqui 2, 3, 4 anos, o que o Flamengo faz é, não, peraí, vamos juntar o dinheiro primeiro, aí sim, quando tiver o dinheiro, a gente quita o estádio e faz o estádio. É como se você preferisse. Você tem o sonho da casa própria. Tá, mas eu não quero entrar no financiamento. Então o que eu vou fazer? Vou guardar dinheiro. Durante um tempo, quando eu tiver o dinheiro, eu vou lá e compro o imóvel à vista. É isso que o Flamengo vai fazer. Me parece muito boa essa ideia. Muito boa essa ideia. E aí você vai perguntar assim, mas peraí, o estádio não vai custar 2 bilhões e 200? Sim, mas aí o restante do dinheiro viria com parcerias, né? Como a venda, por exemplo, de naming rights, que não banca essa história toda, tá? É uma parte disso. É impossível achar que naming rights vai pagar 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é absolutamente impossível, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, evidentemente que não vai ser aqui no Brasil que vai acontecer. Portanto, não caia nessa, né? Não caia nessa história. É impossível naming rights bancar isso, tá? Naming rights é uma parte do processo, não o processo inteiro, tá? Então, já que a gente está falando sobre Flamengo, estádio do Flamengo, Corinthians, então eu quero dar o meu pitaco também. Fiz a live, aliás, as lives têm sido mais curtas, tá, pessoal? A gente faz a live, papou 20 minutos, a gente fica com você, troca uma ideia e pronto, acabou, até para não encher o seu saco. E também tem muita live por aí para também você optar pela melhor opção para você. Então a gente faz rapidinho, o juiz apita, o final do jogo a gente entra, fica lá uns 20, 25 minutos batendo papo, e depois, por exemplo, você pode assistir a live do grande
Mauro César, tá, pessoal? E aí, eu quero dar meu pitaco aqui sobre esse jogo do Flamengo também e falar que eu achei preocupante, assim, eu tô vendo o copo meio vazio dessa história, né? O primeiro tempo, principalmente, horroroso do Flamengo. Assim, se o Flamengo joga uma partida decisiva dessa forma, periga perder um campeonato, jogando como jogou o primeiro tempo, né? O Corinthians só não abriu o marcador e fez 2 gols de diferença, de repente, no primeiro tempo, porque perdeu os gols, porque o Yuri Alberto não jogou nada. O Yuri Alberto perdeu gol pra caramba e bateu um pênalti de forma bizonha, né? Não pode fazer isso. O jogador não pode, é uma falta de respeito. Eu, se fosse técnico ou dirigente, vai chegar ali e falar: cavadinha é o caramba. Ninguém vai bater de cavadinha no meu time, vai bater sério. E o Flamengo tá batendo bem pênalti, né? Tanto que, contra os Estudiantes, deu uma aula de bater pênalti. Mas voltando aqui, retomando o raciocínio, o Rossi, se não fosse ele, o Flamengo teria tomado 2 gols no primeiro tempo, né? O Rossi, de fato, foi muito bem. E aí a gente tem que falar sobre a queda de desempenho assustadora dos 2 backs, né? Dos 2 zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira. No lance do gol do Corinthians, o Léo Ortiz foi facilmente envolvido pelo Yuri Alberto, né? Deu o bote errado, perdeu no pique, tá? Um zagueiro dessa categoria não pode cometer um erro desse. E esses caras estão cansados, gente. Esses caras estão cansados. Para mim, a estratégia que o Felipe Luiz adotou com esses caras foi errada. Porque ele não abre mão dos 2 zagueiros. Gente, tem o Danilo, tem o João Vitor, tem o Cleiton, tem zagueiros bons ali. Né? Então ele não usa esses caras, simplesmente não usa esses caras. Porque quer jogar com o Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Léo Pereira fez uma partida horrível. A saída dele foi providencial. Não à toa o Flamengo melhorou depois que o Léo Pereira saiu. Gente, eu acho o Léo Pereira um bom zagueiro, mas ele não é esse zagueiro todo. Ele comete erros. E ele fez uma partida horrível, assim como o Vinha também, né? Que eu tanto pedi no time do Flamengo, e nos 2 últimos jogos em que ele atuou, ele foi muito mal. Né? Então, por isso que o Felipe Luiz tem colocado o Ayrton Lucas, ontem colocou o Alexandro para jogar. Né? E no segundo tempo, o Flamengo acabou melhorando, e até com justiça, pelo que mostrou no segundo tempo, não no jogo inteiro, venceu a partida por 2-1. Uma grande apresentação do Carrascal. O Carrascal jogou demais nessa partida. Demais nessa partida. Assim, é muito promissora essa fase inicial do Carrascal com a camisa do Flamengo. Ele está jogando muito bem. E aí me surpreendeu o Felipe Luiz ter colocado o Carrascal para jogar como um meia pelo lado direito, com a prerrogativa da movimentação. Sai um pouco daquela história de ter os jogadores engessados nas posições, como o Samuelino, por exemplo, fica engessado, confinado ao lado esquerdo, o Carrascal com a prerrogativa de se movimentar mais. Gostei muito da atuação do colombiano, repito, um início bem promissor com a camisa do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.